Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, irmãos de outras igrejas, amigos também que nos acompanham pelas redes sociais. Mais uma vez aqui o Pastor Júnior. Hoje é sábado, dia 6 de março de 2021 e esta é mais uma edição do Pão das Três. O Pão das Três, que é uma realização aí da Igreja Batista em Vila das Belezas, com os seus três pastores, o Pastor Júnior, que sou eu, o Pastor Márcio Saaf e o Pastor Israel. Então, desde o dia 28 de março do ano passado, então já estamos aí quase completando um ano, nós estamos aí compartilhando a palavra de Deus e tendo momentos devocionais e também momentos de oração com os irmãos da igreja, além dos nossos cultos realizados também no templo, e ainda continuamos com o afastamento social, não estamos, durante todo esse período, realizando encontros e cultos presenciais na nossa igreja, e temos aí visto aí um recrudescimento, aí um fortalecimento da pandemia, as nossas autoridades tomando aí outras decisões aí no sentido de tentar frear um pouco essa pandemia. A gente sabe das dificuldades, né, que os seres humanos, mesmo os seres científicos, né, estão tendo para lidar com essa pandemia, mas fica aí é sempre o nosso alerta para os nossos cuidados pessoais. Muitos de nós agora já estamos nos contaminando, jovens, alguns adultos de nós, então o coronavírus está cada vez mais próximo de nós. Não devemos nos apavorar, não devemos nos assustar, mas manter aí os nossos cuidados e agirmos com bastante prudência para não ficarmos doentes. Mesmo quando a doença não é fatal, mesmo quando a doença não tem, digamos assim, sintomas graves, você vai ter que ficar afastado 15 dias, vai ter que ficar 15 dias sem ter contato com as pessoas, sem poder sair de casa, e não é vantagem nenhuma. Infelizmente, até pessoas mais jovens aí já têm ficado doentes, têm tido aí efeitos aí extremamente ruins, aí muito chatos, na verdade, né? Com febre, com indisposição, com vômito, com diarreia, uma série de coisas. Então, precisamos também evitar ficar doentes aí, tá bom? E que o Senhor possa então nos dar sabedoria e ter misericórdia das nossas vidas. O pastor Israel está de férias até o dia 15, agora de março, que é a segunda-feira da outra semana. E assim que o pastor Israel voltar de férias, o pastor Márcio sai também para mais 20 dias de férias até o dia 3 de abril. E a gente vai nesse ping-pong aí, né? Um dia outro, até o final do mês, até o final do mês de março. Comigo, você está estudando, está tendo devocionais, a gente olhando aqui o texto com um pouco mais de cuidado, em Provérbios, os ensinamentos de Salomão e mais à frente o ensinamento também de outros homens que foram também usados por Deus dentro do livro de Provérbios para nos dar instruções aí muito boas e muito pertinentes. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre preservação da intimidade, né? Preserve a sua intimidade. Vamos tentar entender o que eu quero dizer aí com preservar a sua intimidade a partir do texto de Provérbios. A nossa última leitura aqui em Provérbios, na quinta-feira, nós falamos sobre fidelidade conjugal, sobre o problema do adultério, sobre o problema do jugo desigual e de como eles são prejudiciais, de como eles são caminhos de morte, são caminhos para o inferno, e o quanto a palavra de Deus desde a antiguidade, o quanto os homens sábios desde a antiguidade tentam nos ensinar essa verdade que é difícil de entrar na cabeça de muita gente. Então hoje a gente vai falar sobre essa questão da preservação da intimidade, que é um desafio também nesse tempo de redes sociais, de exposição e de venda da imagem, de maquiamento da imagem, mas não apenas em relação a isso, mas como também uma preservação da nossa espiritualidade também. Vamos dar uma olhada um pouquinho nisso hoje, tá? Provérbios capítulo 5, os versículos de 15 a 23, então dando sequência aí às nossas leituras no livro de Provérbios. Quero convidá-lo, então, a orar nesse momento. Vamos orar, colocando mais uma vez o Pão das Três nas mãos do Senhor. E logo na sequência nós vamos cantar o hino 275 do cantor cristão, que fala sobre contentamento e o contentamento de uma vida inteira na presença de Jesus, de uma vida inteira buscando o cuidado de Jesus, e a alegria, e a paz, e a provisão que são dadas somente quando nós temos intimidade, digamos assim, estamos apenas confiados em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais essa edição do Pão das Três.
Nos abençoe, ó Pai, neste encontro desta tarde. Obrigado pela presença dos irmãos que já estão conosco, por outros que participarão, não talvez agora, mas talvez em outros momentos. E que a Tua graça, ó Pai, possa nos abençoar em todas as coisas. Nos guia, ó Pai, nas nossas orações, nos guia, ó Pai, no cântico, nos guia, ó Pai, no hino, ó Pai, que vamos cantar agora. Oriente também, ó Deus, e guarde o coração dos irmãos que estão participando neste momento deste culto, e alguns que também fazem as suas intervenções, ó Pai, no chat. Que todos nós, ó Deus, possamos aprender mais um pouco e crescer mais um pouco na tarde de hoje. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Aí eu peço também, para você, se você puder compartilhar, tá bom? Eu não tenho como fazer isso, porque crio o link na hora que eu abro, E você compartilhar aí no grupo das mulheres, dos homens, ou em outros grupos da igreja também, esse momento desse nosso encontro. Geralmente no sábado é muito comum que a gente tenha uma baixa muito grande no sábado aí de participações, tá? Porque os irmãos estão fazendo suas atividades, saem, fazem as coisas, tá bom? Mas vamos atentar para isso aí, tentar sempre envolver a maior quantidade de pessoas possível, tá? A gente continua firme, a gente continua perseverante, mantendo esse trabalho. A gente sabe que alguns ao longo da caminhada vão cansando, vão desistindo, mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Temos que perseverar no caminho do Senhor e perseverar fazendo a sua obra, e acreditamos na importância do Pão das Três para a vida da nossa igreja, principalmente, e de alguma maneira também o Pão das Três tem alcançado a vida de outras pessoas, de outras igrejas, de pessoas inclusive que não são cristãs, não são evangélicas, de parentes nossos, Nós temos os pastores e vários irmãos têm compartilhado com a gente aí que tem participado dos cultos, parentes, pessoas próximas, e isso é um motivo de grande alegria para a gente, tá bom? Então vamos cantar o hino 275. Eu já contente estou, tenho Jesus, com alegria vou, tenho Jesus. Gozo que o mundo traz, nem certo se desfaz, tenho perfeita paz, paz em Jesus. Eu posso envelhecer, nunca Jesus. Eu posso empobrecer, nunca Jesus. Tudo me suprirá, sempre me valerá, nada me faltará, tendo Jesus. Vai tudo aqui findar em Jesus. Quando o juiz chegar, ver Jesus. Bem-grado me há de ser quando meu rei descer, certo ele irá dizer: sou teu Jesus. Contentamento. Esse hino é interessante, As frases, a maneira como elas são construídas, Então, dependendo de como a gente lê, pode ser que a gente não entenda muito bem. Ele diz assim: eu posso envelhecer, nunca Jesus. Ele não está dizendo aqui que nunca Jesus eu vou envelhecer. O que ele está dizendo é o seguinte: eu vou envelhecer, mas Jesus nunca envelhecerá. Eu posso empobrecer, nunca Jesus. Ele não está dizendo eu nunca posso ficar pobre, Jesus? Ele está dizendo eu posso empobrecer, mas Jesus nunca pode empobrecer. Muito legal. E no finalzinho ele fala assim: certo, ele irá dizer, sou teu Jesus. É lógico que a gente pode dizer, a gente quando diz para Jesus, a gente diz, sou teu, vírgula, Jesus. Mas no caso, é uma palavra do próprio Jesus, que aqui quem foi que escreveu aqui? A Jane Catherine Bonar, lá no século XIX também. Então, eu não sei se a tradução também está fiel, porque são traduções, mas digamos que tenha sido traduzido com uma certa fidelidade do inglês,
mas no português ele está dizendo assim, sou o teu Jesus. Então é uma coisa que ela espera, ela vislumbra, né, no seu encontro com Jesus, o próprio Jesus dizendo, você me amou e me seguiu sem me ver, agora eis-me aqui, né, eu sou o teu Jesus. Lembrando que Jesus, né, é a face visível de Deus, o Deus visível entre nós é Jesus, tá? Então os crentes têm essa esperança de um encontro aí pessoal, particular, visível, até tátil, né, com Jesus nos ares, uma promessa que a Bíblia nos dá e que enche o nosso coração de grandes expectativas. Muito bem, vamos para a nossa reflexão, que está em Provérbios hoje, né, capítulo 5, os versos de 15 a 23, tá? Então nós temos aí, são 9 versos, né, contando 15, 9 versos aí para a nossa reflexão, do 15 até o 23, tá? Não adianta eu fazer a conta 23 menos 15 dá 8, porque a gente tem que contar o 15 também. Então são 9 versículos, tá? Vamos orar primeiro e depois nós vamos ler o texto e refletir um pouquinho a respeito de preserve a sua intimidade, baseado em Provérbios capítulo 5, os versos de 15 a 23. Vamos orar. Pai, muito obrigado mais uma vez, porque estamos diante da Tua palavra e queremos que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações, hoje a respeito do cuidado e da preservação da nossa intimidade, do nosso coração e daquilo, ó Pai, que acontece, ó Pai, nas nossas vidas. Muito obrigado, queremos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe e nos dirija em todas as coisas. É a nossa oração no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Então vamos lá, vamos fazer a leitura aqui, né? Ele começa no versículo 15, né? Vai até o finalzinho do capítulo 5, né? Que é o versículo 23, e diz assim: bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas? É uma pergunta retórica e a resposta é não. Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como cerva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os teus seios em todo o tempo e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Olha que interessante, não é? Na verdade, esse texto aqui, né, se você viu o Pão das Três anterior aí, em que a gente foi até o versículo 14, você sabe que é uma continuação a respeito do assunto que nós tratamos no encontro passado. Então, vamos fazer aqui um breve resumo, né, fazendo uma recordação do que nós já vimos nessa primeira parte de Provérbios, capítulo 5. Então, ele faz mais uma vez, sempre que começa com filho meu, está começando um novo assunto, uma nova divisão, né, dentro do livro de Provérbios, e aí vai até o próximo filho meu, no sentido de um assunto completo. No caso, eu estou quebrando aqui o capítulo 5 em 2 partes do mesmo assunto. Então, no encontro passado, a gente falou a respeito do adultério e a gente falou, obviamente, também a respeito do jugo desigual e de como essas coisas são perigosas. Então, a gente trabalhou a questão da pureza matrimonial, da pureza do coração, e vimos também o quanto o adultério ele pode ser um problema e como muitas vezes o caminho do adultério é construído, não é? De forma bastante lenta, sinuosa, cheia de pequenos melindres, de pequenas garras, de pequenas armadilhas, e que vão envolvendo a vida daquele que é incauto. O incauto a gente pode colocar uma expressão assim, incauto é aquele bobão, né? Que se deixa levar pela maldade. Uma coisa que é muito comum, às vezes, em adolescentes, né? Adolescentes e às vezes em jovens também, né? Ah, pai, mas isso não tem problema. Ah, mãe, mas isso não tem problema. Ah, é meu amigo. Ah, é só uma festinha. Ah, é só uma viagem. E as coisas mais horrorosas acabam acontecendo nesse é só meu amigo, é só uma viagem, é só uma palavra, né? A gente sabe que as coisas não são assim.
Aí eles querem dizer que os adultos são dramáticos e tudo mais. E depois que eles se tornam adultos, eles acabam lembrando daquilo que os pais disseram e viram que, na verdade, não era drama, não, é porque a coisa era muito perigosa mesmo. Então, o adultério, ele acontece muitas vezes nessas condições. E Salomão, ele compara esse laço dizendo que ele leva à morte e ao inferno. Então, ele usa palavras muito fortes, não porque ele quer exagerar nas suas expressões, mas porque eles levam realmente à morte e ao inferno. A gente precisa ter cuidado. E aí ele está pedindo, ele está estendendo então esse ensinamento, que é o que a gente está vendo hoje, falando a respeito da intimidade. Só que o que ele faz? Ele começa dizendo o seguinte: olha, a sua vida e a sua família, elas têm que estar bem guardadas e bem protegidas, não é? É como se fosse o conceito de uma casa. Uma casa, né, no Brasil, por exemplo, ela tem muros, ela tem portões. Mesmo casas, como por exemplo essas casas que você vê nos Estados Unidos, ou até em muitos lugares aqui no Brasil, no Sul, ou em condomínios fechados, onde as casas não têm muros, elas possuem portas e paredes. Ou seja, uma família, né, geograficamente, ela também é delimitada, né, ela é reconhecida também pelo lugar onde ela mora, pelas coisas que ela compartilha dentro do seu muro. Até uma expressão que a gente usa, intramuros ou intraportas, nem sei se existe isso, mas atrás da sua porta. Então ele está dizendo assim: você tem que ter cuidado de preservar essa intimidade, de preservar esse cuidado, porque isso pode ser bom para você, bom para a sua saúde. Então ele está dizendo: não deixe que o mal entre, né, na sua casa, na sua vida, na sua família, mas também não exponha a sua família ao mal. Não permita que a sua família seja exposta ao mal. A gente vai tirar algumas conclusões aí que são bastante importantes a respeito disso. Aí ele fala das cisternas e fala dos poços, né? Eu fui criado, você também foi, Vera? Na sua casa tinha poço, né? Então a gente que ainda tem aí, já está nos 80, né? A gente ainda é uma geração que ainda cresceu em casas com poços, né? Eu lembro do poço da casa da minha família e lembro também do processo de aterramento, né, do quintal para ampliar o tamanho da casa. E hoje, quando eu vou lá na casa da minha mãe, às vezes eu até lembro onde é o poço, né? Às vezes a gente está ali na cozinha, velho, eu lembro aqui onde eu estou sentado, era mais ou menos um poço, eu lembro até hoje. Então, a gente está bastante acostumado com isso, né? De ter aqueles poços, né? Então havia uma escavação até que chegasse a água, e aquela água era usada, né, para cozinhar, para tomar banho. Então eu me lembro bem disso. Quando eu mudei aqui para a casa pastoral, os que eram mais antigos também, eles me contaram que o poço era aqui onde é o quintal, aqui um pouquinho depois aqui da Jabuticabeira, ali é um poço, está aterrado também. Então essas casas mais antigas a gente lembra, e quem tem a minha idade aí, né, já está nos 40 e tanto, aí batendo perto dos 50, é muito provável que você tenha sido criado numa casa que tinha poço. Então, aquele poço servia para a água da casa, né? Para você tomar banho, para você cozinhar, para você lavar as coisas, né? Para o uso geral. Depois que a água começou a ser encanada e a gente tem uma água de uma qualidade excelente, né? Ninguém nem fala disso, né? Mas nós somos aí abastecidos aí com uma água de qualidade excelente, né? Ao contrário do que acontece com os nossos irmãos cariocas que estão sofrendo a beça lá com a SEDAI, que a qualidade da água lá está péssima. Além da falta e da qualidade ruim. Mas esse é outro assunto. Ele está dizendo, então, que é para a gente cuidar, né? Como a gente tem a cisterna e tudo mais, ele diz assim: você não vai pegar a água da sua casa e sair distribuindo, dando para todo mundo, permitindo todo mundo entrar no seu quintal e pegar. Não vai permitir que a sua casa, que a sua família vire uma bagunça. É lógico que ele também está falando aqui a respeito do coração, não permitir que terceiros invadam o seu coração e o seu relacionamento, né, para destruir a sua vida e também para destruir a sua família. E aí ele fala assim: derramar-se para fora as tuas fontes pelas ruas dos ribeiros das águas. Você ia pegar a água, a comida, o dinheiro da sua família, o bem-estar, a tranquilidade da sua casa, ia rifar, é uma expressão que o pessoal usa hoje, né? Quer dar para todo mundo, jogar por aí, espalhar. E ele está dizendo: não, você não deve fazer isso. Você tem que preservar para que aquilo seja só para você, não para estranhos, não para pessoas de fora. Guarda o que você tem, aí ele está falando com homens aqui no caso, para você usufruir com a mulher da tua mocidade. No caso aqui, a esposa, né? Que cuida de você, com quem você está, com quem você ama, e não distribuir
isso daí para os estranhos. Então, é lógico que hoje, né, a gente já não tem poços mais em casa, e isso é uma metáfora também, já no texto bíblico era uma metáfora. Ele não está dizendo só cuide da água da cisterna e dos poços da tua casa. Ele está dizendo cuida do teu coração, cuida da tua família, cuida do teu poço, cuida da tua cisterna, cuida também para que ela não seja invadida, não seja destruída pelas coisas que vêm de fora. Preserve a sua intimidade. Então, a gente quando fala de preservar a intimidade, então, a gente pode pensar nisso sob alguns pontos de vista um pouco diferentes. Então, tanto do ponto de vista de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Em que sentido? Tanto no sentido em que você preserva as suas particularidades, como também no sentido de que você não permite que a sua vida, que a sua casa, que a sua família sejam invadidas por coisas que podem estragar e possam deteriorar. E aí, olha o tamanho do desafio que a gente tem. Por quê? Primeiro, vamos pensar no de dentro para fora, depois a gente pensa no de fora para dentro. A gente vive numa sociedade extremamente exibicionista. E até nós crentes somos extremamente exibidos. A gente quer mostrar tudo. É lógico que o que a gente quer mostrar é melhor, é mais espiritual, é a gente na igreja, é a gente orando, é a gente comendo, é a gente sendo abençoado, é a gente fazendo um passeio, né? Eu não estou condenando ninguém que faça isso, mas convidando, obviamente, a uma reflexão. Quer dizer, você está expondo, às vezes até exageradamente, a sua intimidade. E chamando as pessoas para que olhem, e aí elas vão te criticar, elas vão te invejar, elas vão ficar olhando o que você está fazendo ou não está. É muito interessante foto, né? Eu já peguei muita mancadinha de irmão em foto, né? A gente pega, aí chama para conversar, me explica melhor isso aqui. Porque às vezes você pega uma foto, né? E nesse tempo agora de pandemia que a gente está fazendo vídeo, você está vendo aí umas cenas engraçadas, né? A pessoa está fazendo vídeo e tem alguma coisa que não devia estar, e está aparecendo vídeo, não avisou alguém da família, a pessoa passa, vaza um áudio inadequado de alguém falando alguma coisa. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente está expondo a nossa família, a gente está expondo a nossa intimidade, as pessoas estão vendo ali o que está acontecendo. É lógico que hoje é inevitável, né? Olha o que eu estou fazendo aqui agora. Vocês estão vendo aqui, vocês estão dentro da minha casa nesse momento, né? Às vezes eu faço as lives também lá do outro quarto, lá onde eu trabalho, algumas coisas aparecem. Obviamente, isso é inevitável. Mas a gente tem que ter um certo cuidado para não expor demais. Essa exposição ela pode também se dar de diversas formas, né? Por exemplo, às vezes eu vejo, olha que coisa interessante, alguns especialistas em segurança pedindo para você não postar foto dos seus filhos, não postar foto de filho com o uniforme da escola, não postar fotos de filhos pelados. Ah, pastor, mas tem gente que expõe foto de filho. Não tem quando é bebê, né? Fica expondo, porque existe um mundo ao nosso redor querendo nos destruir. E muitas vezes você não sabe, né? Você está sendo stalkeado aí pelas redes sociais. Hoje a gente fala-se muito, por exemplo, em segurança de dados. Então a gente faz muita compra por sites e tudo mais, e a gente acaba colocando ali nosso número de documentos, estamos sujeitos à fraude. Não dá para evitar isso 100%, mas a gente tem que aprender a mexer em lugares assim que são mais confiáveis e tudo mais, nos cercarmos de algumas coisas que já são oferecidas para nossa proteção, não aceitar contato de pessoas que são estranhas e que de alguma maneira conseguem o nosso número de celular, porque tudo isso é um problema. Mas quando a gente fala disso também, a gente também está falando, obviamente, do mal, a gente está falando do diabo, né? Então a gente está falando do poder destruidor do maligno, de arrebentar uma família cristã, de arrebentar o coração de um jovem cristão que não soube se guardar, não soube se preservar. Antigamente, quando a gente falava em preservar a própria intimidade, né, a própria castidade, a gente sempre pensava em sexo antes do casamento, a gente sempre pensava na escolha do parceiro. Então, hoje, com essa possibilidade que existe, né, de nós nos expormos, a gente precisa aprender também a refrear um pouco esse impulso da exposição para não estarmos por aí, como diz Salomão, distribuindo as riquezas
que pertencem à nossa família para os outros. E aí eu não estou falando só de dinheiro. É a tranquilidade da nossa casa, da paz da nossa casa, do nosso dia a dia. As pessoas não precisam necessariamente conhecer a nossa rotina, saber o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Então, é preciso muito cuidado em preservar a nossa intimidade para o bem-estar e a saúde da nossa família. Vamos falar um pouco agora de fora para dentro, né? Então, é lógico, existe um mundo querendo invadir as nossas vidas, né? Então, a rede social, elas possuem lá os algoritmos, as empresas existem formas em que elas conhecem o nosso perfil, por exemplo, para nos vender as coisas, né? Então, hoje, experimenta fazer uma consulta usando, você está logado lá, né? Você está logado no Google e você faz uma consulta lá, daqui a pouco aparece na sua rede social uma oferta em função daquilo que você consultou. Isso aí são termos que você assinou permitindo que pessoas invadam a sua intimidade para te oferecer coisas. Os nossos números, né, número de celular e tudo mais está exposto, as pessoas podem entrar em contato com a gente e hoje a gente sabe, né, principalmente através do celular, o quanto o celular, com todas as possibilidades que ele tem, o quanto de mal ele pode trazer para dentro da nossa casa. Eu continuo achando, e pode ser que no futuro eu mude de ideia, que o celular é neutro, que as redes sociais elas são neutras. Porque a gente pode usá-las para o bem. A gente pode usá-las, ainda podemos, né, usá-las de uma forma sábia. E elas hoje em dia também são um acesso muito fácil, rápido ali, a um clique, né, a uma dedada ali, né? Não é nem mais tecla, né? Tudo touchscreen hoje, né? É um aperto de dedo ali, de você ter acesso ao mal e permitir que o mal entre na sua casa. Através de tudo, né? De tudo que você vê. É site que você consulta, é blog que você lê, é vídeo que você vê no YouTube, é seriado que você assiste. Então, a gente também tem que ter cuidado com aquilo que a gente permite entrar na nossa casa. Antigamente, era mais fácil, né? Era só evitar que alguém entrasse na sua casa, que alguém conversasse com os nossos filhos, que alguém conversasse com a gente. Mas hoje, né, a gente tem meios eletrônicos que permitem que esse tipo de coisa aconteça, então, com as nossas famílias. Olha só, irmãos, cada vez mais, né, e isso aí, todos os pastores já perceberam isso, então o que eu estou dizendo, vou passar a dizer agora, não é novidade nenhuma. A gente sabe, né, que o celular e as redes sociais, elas são elas são um meio muito importante para a prática do pecado, para o excesso de exibicionismo, para o excesso de exposição, e são também um meio para que o mal acesse a nossa vida e acesse a nossa casa, tá? Então, eu não sei, né, mas existem pessoas que possam pensar nisso, né? Leva o celular para o pastor orar, que aí as coisas vão melhorar. Isso não vai funcionar, né? A gente tem que orar pelas pessoas. São as pessoas que têm que aprender a tomar decisões firmes no sentido de andarem com tranquilidade e também em paz com Deus. E é o que Salomão está dizendo aqui. Ele está dizendo isso. Não permita, tá? Não exponha a sua família, não exponha a sua vida, não é? A gente já tem um nível de exposição muito grande por necessidade, mas preserve o máximo que você puder da sua intimidade, da sua vida. Cuidado com aquilo que está entrando na sua casa, hoje principalmente através do celular, através das redes sociais. Tenha muito cuidado. Aprenda esse princípio tão importante da intimidade. A intimidade é algo muito valorizado pelo próprio Deus, não é? Então, quando ele diz que ele atua no coração do homem, ele está falando de atuar no íntimo, lá no profundo do coração humano. Quando Salomão está falando do casamento como algo de intimidade, ele está falando de algo que acontece com você e a sua esposa e que ninguém precisa ficar sabendo, não é? Vivam em paz, em tranquilidade, tenham toda a alegria do mundo porque vem de Deus, e vocês não precisam expor isso e contar isso para ninguém como é que as coisas acontecem. Nem tudo de bom que acontece na sua vida você precisa expor para as pessoas. As pessoas não precisam ficar sabendo. Aprendam a ter prazer e ter alegria com os seus familiares e apenas com eles.
com as coisas que acontecem dentro da sua casa, que acontecem na sua vida. Você não precisa, toda viagem que você faz, encher as redes sociais de fotos dos lugares maravilhosos onde você está. Guarda aquele momento, guarda aquilo só para você, fica ali. Depois, quem sabe, né, você salva. Eu às vezes faço isso, né? A gente faz umas viagens, de repente alguém, já fui nesse lugar, tá aqui, mostra ali no Google Drive, né? Às vezes vídeos, essas coisas, não precisa pôr na rede social. Tenha cuidado com esse tipo de coisa. Então, Deus gosta disso. Jesus falou sobre oração, entra no teu quarto, lógico que tem a oração pública, feita na igreja, feita no microfone para todo mundo ouvir. Aqui a gente ora e centenas de pessoas participam disso, tem essa, mas tem aquela oração que ele também pediu para a gente fazer, que é com intimidade. Então, a intimidade é algo também que faz parte da nossa espiritualidade, da maneira como a gente constrói o relacionamento da gente com Deus. É também a forma como a gente constrói o relacionamento da gente com a nossa esposa, com os nossos filhos, com a nossa família nuclear, ou até com a nossa família um pouco mais estendida. Tem certas alegrias e até certos problemas e dificuldades que a gente não precisa necessariamente compartilhar com todo mundo, somente com as pessoas mais interessadas, mais ligadas. Então vamos ter cuidado com isso. Preservar a nossa intimidade é algo espiritual e é algo muito bom e que o próprio Deus ensina na sua palavra, como forma de nos preservar e nos guardar do mal, do tropeço e do pecado. Bom, então que Deus nos abençoe. E intimidade, né, é uma coisa também que não dá para ter com todo mundo, né? Só dá para ter intimidade com algumas poucas pessoas. Vera, tem algum pedido de oração aí? Muito bem. Então vamos lá, irmãos. Tem bastante pedido de oração aqui, como sempre, né? As nossas listas são grandes, a nossa igreja é grande, tem muita gente também. Então as nossas listas de oração estão sempre muito cheias, tá? Então o Valdomiro, que era um motivo de oração trazido pela nossa irmã Cida Teixeira, está de alta, voltou para casa, então já curado do Covid. A Deodina, a irmã dela também está de alta, voltou para casa, já também curada do Covid, então, graças a Deus. Hoje eu postei aí no grupo de homens e de mulheres, os irmãos já viram, mas eu falo aqui também. Nosso missionário, né, o pastor Adiel, faria uma cirurgia, os médicos decidiram não realizar a cirurgia, porque poderia trazer complicações para ele, então vamos fortalecer a região do joelho direito, e num futuro, se for necessário, farão uma cirurgia. O pastor Jadai cancelou a viagem dele para o Amazonas, né, porque existe uma nova cepa de vírus lá, e eles não sabem se ela é mais forte, se é mais fraca, existem dúvidas. Os contaminados naquela região do Amazonas são muito grandes. As vias também de viagem lá, de traslado dentro do Amazonas, de barco de cavalo, aquelas várias coisas assim que às vezes a gente só vê em filme, mas existe de verdade, estão também fechadas, dificultadas, transportando talvez só pessoas que moram na região, então está impossibilitando de realizar a viagem. Continuar orando pela vida da nossa irmã Marlene Montes de Oca também, que é a nossa missionária na Espanha, pedindo oração pelos espanhóis lá infectados, pelo trabalho de evangelização que ela vem fazendo lá. E o doutor Marcelo, né, que é o sobrinho dela, que a gente já vem orando já há bastante tempo, ele está recuperado da Covid, mas com algumas sequelas, né? E vamos orar pela plena recuperação do doutor Marcelo também. A gente continua orando pela vida da Abigail, que vai fazer a cirurgia, para a nossa irmã Andréa Volpe também, por causa do dedo dela, da nossa irmã Tata, da nossa irmã Irailda, do nosso irmão Wilson, Gabriel Santana, do Samuel, da nossa irmã Antônia, da nossa irmã Zumira Marques também, do Arminécio, né, que é irmão da nossa irmã Maria de Lourdes, do seu José, que é pai da nossa irmã Maria das Neves, que estava sofrendo aí com câncer, da dona Alzira, da Edna, do Heriberto, mãe e irmãos da Edjaci, né, que estão com dengue hemorrágica, até a plena recuperação do Fábio, que é irmão do Peter, que mandou aí uma notícia muito boa a respeito, depois das 2 cirurgias que ele fez para o câncer, que não acharam nódulos. O seu Elsomar, que é pai da Júlia, a Vera, filha da nossa irmã Iracema, a Jusilene, filha da nossa irmã Zuleide Alves, que é nossa irmã em Cristo também, né, a Jusilene, o João Freitas, que é o pai da nossa irmã Jane, o Tilson, primo da Kátia, a Et, né, com problemas aí de saúde também, que é a irmã da nossa irmã Rosa,
a Marisa, que é irmã da nossa irmã Marlene Odete, o Amindo, da nossa irmã Maria do Carmo, o Joselito, né, bastante conhecido da gente aí, principalmente os mais antigos, né? Mais antigos entre aspas, né? Falar que é antigo na vila, tem que ter quantos anos na vila? 40 anos na vila, né? Nós temos ali pessoas ali que estão ali há 40, 50 anos, né? Então eu estou há 8 anos, eu sou quase um recém-chegado quando comparado com os irmãos, né? E isso é bom, viu? Não é crítica não, eu estou falando que isso é uma coisa muito boa, muito excelente, né? Falando, eu sou recém-chegado aqui, tem só 8 anos que eu estou aqui, né? Quando comparado aí com os irmãos. E nessa época aí, como diz lá o pastor lá, o Ricardo Bitum, né? De mochileiros da fé, o cara que tem uma mochilinha nas costas fica pingando de igreja em igreja. Então ter irmãos assim, com tantas décadas numa mesma igreja é uma bênção muito grande, né? Muito grande mesmo. O Luciano, né? Da Juraci Araújo, né? Que a gente tem orado pela vida dele também. O Luiz Dantas, também nosso irmão de Cristo, e a Luzenaide também, né, que luta aí com câncer, né, há muito tempo, vários tratamentos, cirurgias, e ela até bem recentemente estava liderando aí as mulheres da nossa associação. Ainda temos algumas pessoas aí com Covid, como a Ana Lúcia, né, que é sobrinha da irmã Ruth, entubada. Aguardamos aí também, estão se recuperando, né, a Raquel Leite, a Selene, o Leonel, o Lucas, a Letícia, a Kelly da Tata também, o Carlos e Alex, que são parentes da nossa irmã Cida Santos, e a família do pastor Josias, né? Esposa, sogra e cunhado hospitalizados e ainda aí doentes, tá? Por causa do Covid-19. Apareceu alguma coisa? Não apareceu. Só uma curiosidade, mas é uma curiosidade mesmo. Quantas pessoas nós temos aí? Aparece quantas aí? 30. Estava entre 40, agora na hora da oração baixou para 30. Tá bom. Então é isso, né? Mas a média de sábado realmente ela é menor, né? Os irmãos aproveitam para fazer as suas coisas aí e acabam vendo. Depois no final todo mundo acaba vendo, mas no momento do Pão das Três, geralmente no sábado, a gente tem menos gente. Vamos manter o foco aí, vamos continuar participando do Pão das Três aí, no horário em que o pão é servido quentinho, né? O pão não fica sem sabor e mais duro depois, não, mas na hora é mais gostoso, né? Esse pão aqui não amanhece, não endurece, não apodrece. Como é que chama aquele? Não embolora que fala, né? Não embolora, tá? Não fica com aquele fungo verde assim, né? Esse aqui não, esse aqui vai melhorando à medida que os dias passam. É isso aí, irmãos. Vamos orar. Então, aqui são muitos motivos de oração. Vamos orar por eles então. Pai, muito obrigado a Deus pela vida de todas essas pessoas, muitas pessoas que foram citadas, ó Pai, neste momento de oração. Muitas delas, ó Deus, ainda doentes, algumas aguardando cirurgia, outras, ó Pai, vivendo problemas, ó Pai, diversos de saúde, problemas de desafios também espirituais e emocionais. Queremos te agradecer pela vida dos nossos missionários, hoje em especial pela vida do pastor Adiel, que vai passar por um processo de fisioterapia para fortalecer a sua perna, o seu joelho, a região do joelho. O pastor Jadai, ó Pai, que tomou a decisão de não realizar, ó Deus, a viagem para o Amazonas. A nossa irmã Marlene Montes de Oca também, que tem desafios muito grandes ali na Espanha. E rogo, ó Pai, que as pessoas atendidas, ó Deus, por esses irmãos missionários, elas possam, ó Deus, ser supridas, ó Pai, pela graça do Senhor, possam ser supridas também materialmente, ó Pai, e que, ó Deus, através deles, ó Pai, a tua obra continue sendo realizada nos campos, ó Pai, que o Senhor tem designado, ó Pai, para cada um deles. Cure também, ó Deus, os irmãos que nesse momento se encontram com Covid. Queremos acrescentar na nossa lista também a vida da nossa irmã Luzia, que está com Covid também, ó Deus, e pedimos que o Senhor ajude a passar, ó Deus, por essa doença, que os sintomas, ó Pai, não sejam mais graves, que os tratamentos, ó Pai, indicados pelos médicos sejam suficientes para manter a sua saúde, e pedimos, ó Deus, que em breve ela possa estar plena, ó Pai, da sua saúde, da sua condição física, para voltar ao seu trabalho, às suas atividades, ao cuidado, ó Pai, da sua família, e aquela alegria, Deus, que é bastante comum a ela. Colocamos nas tuas mãos também pessoas que estão aguardando, ó Pai, por cirurgia, como a Abigail Leite, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-la, ó Deus, encaminhá-la, ó Deus, em todos os processos. Te agradecer mais uma vez pela vida do Fábio, ó Pai, que vive um momento de
de alegria, ó Pai, por estar livre, ó Pai, de nódulos, ó Pai, cancerígenos, ó Pai, e continua cuidando, ó Pai, do corpo dele, de sua alma, continua cuidando, ó Pai, de toda a família do Péter, ó Pai, da Vanusa, as crianças, enfim, abençoe, ó Pai, toda aquela família, abençoe também, ó Deus, a vida do Luciano, ó Deus, da Juraci, que tem sempre colocado, ó Deus, a vida dele para oração, o abençoe, ó Deus, o guarde também em todas as coisas, a vida da Ana também, ó Pai, que infelizmente foi entubada, mas, ó Deus, temos recebido notícias, ó Pai, que de pouco em pouco ela tem reagido, ó Deus, aos tratamentos, e pedimos, ó Deus, que o Senhor atire, ó Pai, ali da UTI, do entubamento, dê a ela, ó Deus, a cura, ó Deus, dê a ela também a vitória, ó Pai, sobre o Covid, como o Senhor tem dado, ó Deus, a tantas pessoas. Pedimos, ó Deus, também que o Senhor abençoe a vida dos idosos da nossa igreja, de irmãos, ó Pai, que têm passado por tratamentos mais longos, ó Pai, como a irmã Tata, como o Gabriel, como o Wilson, como a nossa irmã Irailda, como a nossa irmã Andréa Volpe também, que também vive um momento, ó Pai, de certa tranquilidade, ó Deus, porque os tratamentos que ela fez têm surtido efeito, e peço que o Senhor continue abençoando, ó Deus, todos os acompanhamentos que ela tem feito, e que ela possa, ó Deus, recuperar, ó Deus, plenamente o seu dedo, os seus movimentos, ó Deus, e possa trabalhar, ó Deus, com tranquilidade, louvando também, ó Deus, e adorando, ó Deus, o teu santo nome. Obrigado, ó Deus, pela vida da nossa igreja. Abençoe os encontros que teremos amanhã também, os cultos de amanhã, pela manhã e à noite. Continua, ó Deus, preservando, ó Deus, a tua igreja de todos os males, dos males espirituais, das perseguições, ó Deus, malignas, ó Pai, do desânimo também, ó Pai, que muitas vezes, ó Deus, aflige também o coração dos teus servos, e nos guardando também, ó Pai, da Covid-19, para que a nossa igreja, ó Pai, continue, ó Deus, realizando os seus cultos, continue realizando, ó Deus, as atividades para atender, ó Deus, todo o teu povo. Muito obrigado, ó Pai, por tudo, por esse momento. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Vamos cantar mais um aqui. É bem conhecido também, né? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. É isso aí, que Deus então possa renovar as nossas forças, renovar o nosso entendimento, com o desafio de hoje também, renovar a nossa intimidade, o nosso autocuidado dos ataques externos, do excesso de exposição que o nosso tempo nos provoca, e termos saúde espiritual em primeiro lugar, emocional e também familiar. Amanhã é domingo, pela manhã estaremos aí com o pastor Márcio Sarraf, à noite eu estarei pregando, se for da vontade do Senhor também, e amanhã, não se esqueça, a gente está dando início oficialmente à nossa campanha de missões mundiais. Então os irmãos preparem as suas ofertas, os irmãos já sabem os meios para fazer as suas ofertas para missões mundiais. A nossa igreja é uma igreja que não faz apelo para dízimo, para ofertas para a igreja, os irmãos sabem disso, mas é uma igreja que faz apelo sim para missões, dinheiro para ser mandado para o campo missionário, para a pregação do evangelho, para sustento dos missionários, para sustento também de todos os trabalhos que são realizados agora no mundo inteiro, né? Graças a Deus nós temos missionários aí trabalhando em diversas partes do mundo e temos o privilégio, que é também uma responsabilidade, de ajudá-los, tá bom?
Então, viva o poder de transformar, 2 Timóteo, capítulo 1, o verso 7, o tema aí, a divisa também da nossa campanha, e amanhã nós teremos, então, a nossa abertura oficial. Deus abençoe a vida dos irmãos e Pão das Três volta na segunda-feira com o pastor Márcio Saaf, mas amanhã, às 10h30, culto pelo YouTube e às 19h também, culto pelo YouTube. E estamos aí confiantes no Senhor, na sua ajuda, no seu apoio, na sua graça e também no seu livramento. Deus nos abençoe.